outro fato importante de nós analisarmos, e que nós temos duas versões, é quando teria ocorrido a conversão de Calvino. A versão mais divulgada, inclusive é também colocada por Timothy George, é aquela que nos é dada através do prefácio que ele faz ao comentário aos Salmos. Então, ali ele escreve: minha mente que, a despeito de minha juventude, estivera por demais empedernida em tais assuntos, agora estava preparada para uma atenção séria. Por uma súbita conversão, Deus transformou-a e trouxe a docilidade. Então, por essa versão que ele nos traz, no seu prefácio ao comentário aos Salmos, sua conversão se deu de maneira súbita, mas ele não especifica qual o ano. Agora, existe um outro relato que inclusive é anterior a esse, porque o prefácio aos Salmos é de 1555. Em 1539, quando ele escreve ao cardeal Sadoleto, ele enfatizou que a sua conversão era essencialmente uma mudança de lealdade da Igreja de Roma para a palavra de Deus. E ele fala isso em termos de uma transição gradual, estimulada por seu medo do julgamento divino. Então, nessa carta ao cardeal Sadoleto, ele diz: contrariado com a novidade, eu ouvia com muita má vontade no início. Confesso, resisti com energia e irritação, porque tal é a firmeza ou descaramento com que é natural os homens resistir no caminho que outrora tomaram, foi com a maior dificuldade que fui induzido a confessar que, por toda a minha vida, eu estivera na ignorância e no erro. Então nós temos dois relatos. Um, ele diz que ele experimentou uma súbita conversão, e aqui ele diz que foi uma mudança gradual. Inclusive, Bruce Gordon, na sua biografia, tentando conciliar os dois relatos, ele diz que num primeiro momento ele foi avaliando de maneira gradual até que ele tomou uma decisão de forma súbita. De qualquer maneira, ele não nos traz o ano. Agora, muitos estudiosos dizem que isso deve ter ocorrido entre 1530 e 1533. Por quê? Em 1533, no dia de Todos os Santos, Nicolas Cop, amigo de Calvino e reitor da Universidade de Paris, fez um discurso numa assembleia que chocou os ouvintes. No dia de Todos os Santos, Cop, ele não louvou os santos, mas antes proclamou a Cristo como o único mediador com Deus. Isso chocou a plateia e Cop foi obrigado a fugir para continuar vivo. Mas o que isso tem a ver com Calvino? Os representantes da faculdade teológica, segundo o Bruce Gordon, sabiam que Cop era médico e eles duvidavam de sua capacidade de elaborar um discurso como esse. Por isso, ficaram à caça de quem seria o possível ghostwriter, aquele que teria escrito o discurso. A opinião acadêmica permaneceu dividida sobre se Calvino era o homem que eles procuravam. Mas pesquisas recentes, comparando toda a obra de Calvino com o teor que foi divulgado desse discurso, mostram que ele estaria envolvido na preparação do texto. E Theodore Beza chega a afirmar isso. Por isso, de qualquer forma, Calvino estava envolvido e ele precisou se retirar de Paris. Alguns dizem que ele saiu não exatamente fugindo, já que não houve uma perseguição generalizada. Apenas houve a cassação de Cop. Talvez ele tenha ficado com medo porque era amigo próximo dele. Agora, é interessante que corre uma lenda, essa lenda só é compartilhada por Timothy George, Bruce Gordon nem leva em consideração esse relato, mas existe uma lenda de que nesse momento ele teria escapado de Paris no exato momento em que seus amigos estavam baixando por uma janela com lençóis.
enquanto a polícia batia a porta. Ou seja, parece muito com o relato da fuga apressada de Paulo de Damasco, como é relatado lá em Atos dos Apóstolos. Então, muitos acham esse relato lendário, até porque o próprio Calvino não chega a mencionar esse fato. Agora, embora ele tenha retornado depois a Paris, no ano seguinte começa uma perseguição, em 1534, e ele, quando chega a Basileia, no final de 34 ou início de 1535, é possível que ele já tenha começado a redigir suas institutas. Isso porque, em 1536, ele já publica. Então ele deve ter começado antes. E para ele já ter começado um tratado por volta dessa data, isso significa que a conversão dele, e se ele está participando mesmo do discurso de Nicolas Cop, a conversão dele deve ter ocorrido no início de 1530.